Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho dessa vitória do Inter contra o Vitória. Olha só, antes eu quero te pedir se novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like e ativa o sininho. Olha a descrição aqui, que aqui na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal, beleza? O Internacional hoje foi escalado com Rocher, Bruno Gomes, Clayton, Vitão, Bernabei, Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick, Wesley e Ener Valencia, né? Esse foi o time do Internacional. Bom, a gente precisa entender uma coisa antes. O time do Vitória, ele tá na parte de baixo da tabela. O time do Vitória, ele está em 16º. Pelo menos começou a rodada em 16º. E termina a rodada em 16º, também porque o Corinthians perdeu. A gente tem o costume de achar que tem que patrolar e meter 4 gols em todo mundo que tá na parte de baixo da tabela, senão é crise, senão tá tudo errado. Bom, o Inter, eu entendo que historicamente o Inter tem uma cultura de sempre ter dificuldades contra times pequenos. E vamos lá, eu acho que tudo é uma questão de contexto. Eu acho que quando estiver bem, vai ganhar desses times pequenos. Times pequenos, com todo respeito eu tô falando. Olha, eu tô até falando de um jeito meio muito falado em cima da hora sem pensar. Eu quero dizer times que, de fato, não são times da elite do futebol brasileiro e times que brigam nessa parte pra não cair, tá? Com todo respeito ao Vitória, que inclusive é um dos times que a gente mais teve dificuldade aí na última década, sendo eliminados por ele em Copa do Brasil e coisa do tipo, tá? Se tiver algum torcedor aí, não se ofenda, por favor, não é essa a minha intenção. Mas eu quero dizer, times aí de parte de baixo da tabela e tal. Se criou essa cultura, o Inter tem dificuldade contra eles e tudo mais. Tá, beleza, mas eu acho que tudo é uma questão de contexto. Eu acho que quando o contexto tá ruim, tu toma goleada pra time grande, tu perde pra times que tu é favorito. Quando o contexto tá bom, tu goleia times que estão mal e tu ganha ou faz um bom enfrentamento contra esses times mais difíceis, que é Palmeiras, Flamengo e por aí vai. O Inter tá num contexto bom. O Inter tá numa crescente da temporada. O Inter eu acho que se afirmou. Acho que o Inter não tá nem... Acho que o Inter tem muito a evoluir ainda assim. Mas a gente tem que entender que a gente já tá na reta final da temporada. A gente tem uma função pra fazer nesse campeonato, que é conseguir a vaga Libertadores. Uma função então e finalizou. E aí depois dessa função feita, o time do Internacional tem que pensar muito bem no ano que vem. Mas eu acho que sim, esses jogos a gente precisa entender que eles vão ser jogos difíceis. Acho que hoje o jogo não foi mais tranquilo pro Inter, também por demérito do Inter, mas a gente tem que entender que esses jogos eles vão ser mais complicados contra esses times, porque agora a gente tá entrando numa reta final. Então, esses times da parte de baixo da tabela, por exemplo, Corinthians, Fluminense, talvez o Cuiabá, mas não sei se o Cuiabá já não decretou seu rebaixamento, Criciúma, cara, vai ser muito difícil enfrentar eles, porque eles vão vir por um gol, por um lance. O mais difícil ainda vai se enfrentar na casa deles, porque agora é a reta final pra eles na questão de brigar pra não cair. O Vitória, você pode ver, quando o Inter abriu 2-0, o Vitória foi tentar alguma coisa. O Vitória foi tentar e diminuiu com muita facilidade o placar. E daí o Vitória tentou o empate. Ainda bem que o Inter fez o terceiro gol, e quando o Internacional faz o terceiro gol, mata o jogo. Mas assim, não é de se esperar contra esses times jogo fácil. Então um dos motivos do jogo de hoje ter sido também um pouco mais difícil é esse. O time do Vitória, ele tá brigando pra não cair. O time do Vitória sabe que tem Corinthians e Fluminense. Daqui um pouco, alguém pode ali subir. Mas o Inter não tem nada a ver com a briga do Vitória. O Inter tem as suas pretensões. Bom, o Inter passou por uma grande crescente na temporada. O jogo contra o Bragantino já foi um jogo onde o Inter apresentou alguns problemas de finalização. O jogo acabou 2-2. O jogo de hoje, o Internacional talvez teria mais dificuldade se fosse fora de casa. O Beira-Rio, eu creio que o fator casa foi importante pro Inter, creio que o fator casa foi um grande motivador. O Inter tem uma briga nesse campeonato, que é o quê? Libertadores. A briga do Inter nesse campeonato é a vaga direta a Libertadores. A briga é a vaga direta. O fiasco seria não conseguir nem pré. A pré, dependendo da circunstância, se não sair jogando mal todas as rodadas aí últimas, se não sofrer uma sequência de derrotas, dependendo das circunstâncias, eu acho que a gente pode analisar se ir pra pré é bom ou não. Mas o Inter tá seguindo o que tá jogando assim, eu já falei aqui, a Libertadores tá encaminhada, né?
Só que se perdesse hoje ia ser um problema, porque daí dos últimos 6 ia ter conseguido 1 ponto. Aí é um problema. E jogo no Beira-Rio, tu não pode trocar ponto no Beira-Rio. Tu tem que conseguir os 3 pontos. Pois bem, o Inter conseguiu os 3 pontos, o Inter ganhou, e se eu olhar só para os números, tudo bem, beleza, estamos encaminhados na Libertadores. Agora, olhando para a partida, o Internacional hoje teve uma partida complicada, foi uma partida difícil. O Internacional mesmo, na verdade o time do Vitória era contra-ataque, era velocidade, e para fazer aquilo que eu falei antes, um gol. Tanto que no 4 minutos de jogo já teve um gol anulado do Vitória. E o Vitória era aquele time que, cuida ali os lados, cuida... Talvez eles podem chegar 2 vezes só, ou só depois dos 30 do segundo tempo. Mas eles vão chegar com perigo para tentar fazer o gol. E foi basicamente isso. O Inter com a bola, o Inter para ir para a área do Vitória, o Inter até foi bem propositivo, foi bem quem criou, foi bem quem finalizou. Acho que quando estava perto do fim do primeiro tempo, 0-0, a grande maioria dos torcedores já estava com medo de ser mais ou menos o que foi contra o Bragantino, de tu perder chances, e depois o Vitória ir lá e fazer um gol. Mas o Inter conseguiu um pênalti com o Alan Patrick, e aí tá um detalhe importante, porque se o Inter foi muito sempre de perder pênalti ou coisa do tipo, o Alan Patrick é o batedor do Inter, tá? Eu sei que dificilmente na temporada a gente vai ter alguma coisa tipo semifinal, que vai ter pênalti. A gente não vai ter jogo de Copa, a gente não vai ter nenhuma grande decisão. Mas quando tiver que ter um batedor de pênaltis para alguma partida decisiva, independente se a partida é decisiva ou não, Alan Patrick, ele é o batedor de pênaltis do Inter e fechou, tá? Que segurança ter um batedor de pênaltis que faz gol, porque olha, essa segurança a gente não tinha tempo. O Internacional abre o placar e faz 1-0. No segundo tempo, o Internacional aumenta, faz 2-0 e um golaço do Wesley. Wesley, que vale a pena mencionar, retomou sua nova fase, sua boa fase. Depois desse 2-0, a gente pensa que vai ser um jogo mais tranquilo, a gente pensa que vai ser um jogo mais calmo. Mas não, o time do Vitória... Aí que o Vitória foi pra cima, e um erro defensivo do Internacional, né, na bola aérea, naquela dificuldade do Inter, o time do Vitória diminui o placar, e o Vitória, muito próximo ao tempo que o Inter fez 2-0, uns 5, 6, 7 minutos depois, o Vitória diminui o placar, fica 2-1 pro Inter, o jogo fica, na verdade, em aberto, o Vitória começa a ter chances perigosas, o Vitória começa a criar chances no gol do Inter, né? E aí o jogo fica bem aberto. O Inter tem dificuldades no ataque, porque quem entrou não estava respondendo. O Valência não conseguiu ser aquele camisa 9 protagonista que a gente quer. O Alário não entrou bem. Então foi um jogo bem difícil para o Inter, que conseguiu também com o Wesley fazer o 3-1. Então o jogo de hoje ele conta com uma equipe que essas equipes da parte de baixo da tabela, elas vão agora chegar no jogo para fazer um gol, para buscar, porque agora é a reta final para eles. E o Vitória sabe que tem Corinthians e Fluminense ali na parte de baixo. E dava para ver que o Vitória talvez ia demorar para chegar, mas quando chegasse eles iam querer ser letal. O Internacional teve a posse de bola, foi quem propôs o jogo, finalizou muito, perdeu muitos gols, talvez se tivesse a pontaria um pouco melhor, poderia ter feito 2-0 já no primeiro tempo, porque o Inter chegou, chutou, mas o Inter faz 1-0 no primeiro tempo, depois do 2-0 parece que o jogo vai ser controlado, mas quando o Vitória diminui por erro defensivo, que é sempre ali uma pedra no sapato do Inter, a questão da bola aérea defensiva, a questão defensiva, agora infelizmente perdemos o Mercado, que era uma grande solução ali, tá lesionado como todos já sabem, né, deve ser só em junho do ano que vem, se ele não sair do Inter entre isso, aí o time do Internacional passa por dificuldades, o Inter toma o gol então num erro de zaga, 2-1, e fica esse jogo muito complicado, porque o Vitória tá buscando um gol, que 1 ponto pra eles, cara, é sensacional. O Inter não poderia deixar dos últimos 6 fazer 2 e negociar pontos em casa no Beira-Rio. E aí teve o Alário que entrou, não respondeu da maneira que era necessária, Valência que não fez uma boa partida, então o Internacional consegue, ainda bem que com o brilho do Wesley, porque o Inter ele não tem dificuldade de pegar a bola e ir pra área, sabe? Às vezes o problema do Inter é a finalização, é o último chute. Mas o Inter não tem dificuldade de pegar a bola aí pra área. O Inter conseguiu fazer 3-1 ali no final. Quem olha o placar 3-1 pode pensar que foi um placar tranquilo, fácil por causa disso. Mas não foi. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ó, eu nem falei de outras coisas. Por isso que eu tô falando correndo, porque já vai dar 10 minutos de vídeo. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, tá? Mas a Libertadores, então... na minha opinião, ela está encaminhada. Acho que os objetivos do ano do Inter eles já estão encaminhados. Por mais que o Inter tenha tido dificuldades, pontos a arrumar, está encaminhada a Libertadores. Então, para esse ano, o objetivo do Inter está encaminhado, está feito. Libertadores. Por circunstâncias, a gente analisaria daí se uma pré é bom ou ruim. Mas eu acho que com o que o Inter está jogando, entrar em quinto, sexto lugar, é questão de tempo.
tá? É questão de tempo. O próximo jogo é contra o Corinthians, que é um time que tá mal no Brasileirão, então tem que ganhar, mesmo sendo fora de casa. No mínimo um empate lá. Eu não considero derrota um bom resultado contra o Corinthians. Só que o Inter tem coisas a ajeitar no ano que vem. O Inter vai ter coisas que vão ficar pendentes para o ano que vem. Porque assim, o Inter tá entrando numa fase que não pode deixar vir 15 anos sem título. Primeiro é ganhar gauchão. O Inter precisa resolver a questão gauchão. Depois, resolver a questão nacional. Não pode ficar aí 15 anos sem título. E primeiro voltar a disputar, né? Porque nos últimos anos a gente nem disputar tem disputado. Mas com o Paulo Paixão, com o Dali, com o Roger, eu tô tranquilo. Só que o Inter tem coisas pendentes. Eu acho que o Inter tá mostrando nesses próximos jogos um convite para 2025, já mostrando. Tem que ajeitar a zaga, precisa ver o que vai fazer. Não, o Bruno Gomes vai ser o titular ali, mas de repente tenta ver alguém para essa posição, nem que seja para ser reserva, né? Bom, se bem que os novos contratados a gente nem teve tempo de olhar, né? Hoje, por exemplo, o Clayton jogou, mas não sei, também um jogo. Mas tá, o Inter vai ter que rever a questão da zaga, tá? Você vai precisar contratar ou não, reforçar esse setor defensivo. E o Alário? O que o senhor Alário vai querer da vida no Internacional? Porque ele não mostrou futebol. Ele não mostrou o futebol que a gente propagou dele. Tá, a Valência vai seguir? Beleza. Mas será que não dá pra trazer um camisa nova ali pra disputar? Apesar que o Borré era pra ter jogado e o Borré tá entregando o resultado, só que o Borré acabou sentindo lesionado. Mas eu já não tenho tanta convicção de que o Inter tá com um time pronto aí pra 2025, não. Tá? Daqui a um pouco traz uma contratação, mas um cara que vai fazer a diferença, seja no setor do meio campo, seja no setor do ataque. Daqui a um pouco o Roger pode ir lá e falar a opinião dele sobre, né? Mas eu já não tenho total convicção de que o Inter tá pronto para 2025. Por quê? A única coisa que eu sei de 2025 é que a tendência é que o Inter vai para Libertadores e que temos Roger Machado. De resto, cara, o Inter vai precisar melhorar na questão da zaga. O Inter tem um problema de muito tempo na zaga. E o ataque, né? O ataque um pouco efetivo. O mental eu acho que o Inter melhorou bastante, porque em outras épocas, talvez se fosse um tempo há 3, 4 meses atrás, eu acho que o Inter poderia ter tomado um empate e a virada, talvez até do Vitória. Eu acho que na questão mental o Inter evoluiu muito, tá bom? Enfim, é só uma análise meio em cima assim que eu faço do jogo. Amanhã é segunda-feira, amanhã nós teremos live aqui no canal, até porque terça tem jogo, então não dá pra ser na terça, não tem como. Sábado, o Internacional joga de novo. Estaremos aqui acompanhando e torcendo pelo nosso Colorado, tá bom? Valeu.